Olá, pessoal! Estou aguardando vocês chegarem. Vamos começar com mais uma live. Olá, Marta, querida, Adriana. Bem-vindos. Bibi, Helena, Equilíbrio Mente e Corpo, né, queridos? Hoje a gente vai falar, boa noite, Fal, boa noite, Bianca, Sandra, levanta, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai iniciar essa live e existem muitos pedidos sobre esse assunto, pessoas que chegam no meu consultório e falam assim, poxa vida, por que toda vez acontece a mesma coisa na minha vida, toda vez os cenários acabam se repetindo. Eu sempre sou a pessoa que sou traída, eu sempre sou a boazinha da história e sempre fico me repetindo e eu sempre pego um chefe que é muito bravo comigo. O que acontece na minha vida que nunca eu consigo fazer um cenário diferente na minha vida? Por mais que eu deseje, por mais que eu me trabalhe, essas situações se repetem. O que será que acontece na vida das pessoas que elas muitas chegam no consultório e falam assim, não, eu já vim com esse karma, né? A pessoa fala assim, eu já vim com esse karma, isso daí é da minha vida. Então, sempre acontece assim e sempre eu sou vítima de tal história, acontece determinado assunto comigo, eu tenho o dedo podre, né? Sempre dá errado os meus relacionamentos, ou nada do que eu faço de trabalho dá certo. O que será que acontece na vida das pessoas que elas se repetem e que parece que existe um filme que vai para frente, mas ele não tem esse movimento, porque as cenas, por mais diferentes que sejam, elas parecem que elas estão se repetindo. Então, as situações acontecem, mudam os coloridos dos cenários, mas as situações se repetem e o conteúdo emocional se repete também. E aí eu vou perguntar para vocês, aonde mais ocorre isso daí? Onde mais vocês já viram na vida de vocês ou já ouviram falar que isso pode se repetir? Então eu vou contar para vocês aonde que isso se repete também. Muitas pessoas têm sonhos recorrentes. Vocês já viram falar daqueles sonhos que parece que você tem um sonho em capítulo, que você sonha e de repente você sonha de novo com o mesmo assunto, só que ele está um pouco diferente, ou ele aparece com uma outra característica, ou às vezes você tem um sonho e as imagens são totalmente diferentes, mas o conteúdo emocional é o mesmo. O que acontece nesses sonhos que eu estou fazendo um paralelo com a situação da vida das pessoas quando elas se repetem? Vocês podem, como sempre, escrever as perguntas de vocês, a gente vai comentar depois isso daí. Vou só dar uma rápida explanação sobre esse tema que é bastante interessante, sobre as situações de vida que se repetem. E vamos conversar e vamos nos aprofundar nesse lugar que a nossa consciência transita e como que ela precisa e deseja e quer se libertar e o porquê. Então vamos voltar aqui à cena dos sonhos. Então vamos dizer que eu sonho constantemente, vou inventar um sonho aqui. Eu sonho constantemente que eu estou dirigindo o meu carro e que chega em dado momento eu estou sendo perseguida por pessoas que eu não vejo o rosto, às vezes são carros que me perseguem, às vezes eu tenho medo de seguir uma estrada e tem gente atrás de mim e de seguir uma estrada e pegar a estrada errada e ir por uma rua que eu nunca andei, medo da onde que vai dar esse tipo de caminho que eu estou pegando. Então a gente vai pensar que esses sonhos repetidos, eles são simbólicos, assim como tudo na vida é simbólico, tudo que a gente passa na vida tem um simbolismo. Então, eu sei que tem gente que quase nunca sonha, e quando sonha não se lembra,
mas eu vou pegar a imagem desses sonhos e vou transportar para nossas situações de vida, porque tem zero de diferença, por mais que pareça que tem. Olha só que interessante, pessoal. Então a gente pode, vocês sabem que eu trabalho com MDR, que é o reprocessamento cerebral e que trabalha o reprocessamento das imagens, das perturbações que nós temos, dos temas que são traumáticos e muitas situações que se repetem também, que causam perturbação. O MDR, ele coloca a pessoa num estado que é o estado que lembra quando a gente sonha. Então, essas cenas que a gente tem, que são recorrentes, assim como os sonhos, elas vão se reprocessando. Nos sonhos, as situações, como eu falei, nessa questão das ruas que eu posso pegar com o carro, que eu me lembro, a angústia de ser perseguida, a angústia, é um exemplo aí que eu estou inventando, de pegar o caminho errado, ele pode ter um simbolismo especial para essa pessoa, vamos pensar em alguma analogia que fica mais fácil. O medo de pegar a própria direção na vida, o medo de ter alguém que está perseguindo, que não está ajudando você a ter aquele incentivo de pegar a própria direção na vida. Só que aí no sonho tudo é simbólico, tudo é simbólico. Então o carro pode ser o teu carro, que é você mesmo, não é? A dificuldade de você dirigir pode ser o medo de você tocar a sua própria vida, dirigir a tua própria vida. O medo de vir aqui pode ser o medo dessas pessoas que podem ser, no seu inconsciente, pode ser pessoas que te criticam, pode ser situações que são impedidoras para você seguir o seu próprio caminho. Mas tem uma coisa que é muito interessante, a gente sabe que no sonho tudo é a gente, então como que a gente se critica, como que eu tenho medo de guiar o meu próprio destino. Então esses simbolismos é como que eu me entendo na minha realidade com as minhas dificuldades. Eu vou sonhando várias e várias vezes porque a minha máquina biológica ela vai reprocessando a minha situação emocional através desses sonhos. Então são cenários parecidos que a minha máquina biológica está usando como símbolos para eu, em algum momento, ter aquele sonho luminoso, como o Jung falava, onde dá aquele insight e você reprocessa esse conteúdo emocional repetitivo de medo, de assumir a própria vida, com todos os fantasmas que você tem desses medos. Pode ter vindo de histórias lá com familiares ou pais e mães abusivos ou pais e mães que não foram muito presentes ou qualquer outra situação que você acabou entendendo que você não tem muita segurança na tua própria vida por conta de todos esses processos. No sonho, tudo vai aparecendo de modo simbólico. Muitas vezes aparecem situações com chefes, ou seja, com o que for, que pode ser representativos de outras figuras, mas como que ficou para você? Na vida real, você recebe do mesmo modo as situações. Eu já vou falar dos sonhos, quem não lembra do que é, já vou ampliar mais, depois eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo. O que eu quero dizer é que na vida real, quando a gente tem situações que se repetem, assim como nos sonhos, a gente pode ficar com a antena ligada, que a gente tem alguma questão emocional que a gente não conseguiu ultrapassar. Uma questão emocional que está obscura para nós. Então, o grande passo é você sair e se observar e ver o que acontece no contexto repetitivo. Então, olha, vamos dizer, eu tenho o dedo podre porque nunca o que eu faço dá certo de trabalho. E fazer uma pesquisa, e aí vale uma pesquisa terapêutica, uma autopesquisa bem profunda, ou um genossociograma para ver toda a transgeracionalidade, como que foi toda a família, para você desgrudar de mandatos inconscientes, de tudo que você está programado para fazer, sem você ter consciência. E para você romper com decretos
que fazem você se repetir como seus antepassados, ou muitas vezes você se repetir como a sua própria história de vida, porque você entendeu a realidade muito cedo, quando você era muito pequeno, e você não conseguiu transcender, sabendo que você hoje tem mais recursos e pode fazer bem diferente do que você já fez há tempos atrás. Então esse é um sinal que nessa percepção terapêutica não tem a ver com karma, não tem a ver com azar, mas tem a ver com falta de consciência. Tem a ver com falta de consciência de como que eu estou programando a minha vida de modo inconsciente, e pior, quais são as crenças negativas que eu tenho a respeito de mim mesmo, e quando foi que eu criei essas crenças que me norteiam e que guiam essa construção de realidade que muitas vezes me desagrada e eu acabo repetindo ela. Então, essa live de hoje é um alerta para o despertar. Então, eu trabalho bastante, vocês sabem, com relacionamentos abusivos. E nesses relacionamentos abusivos, existem situações, por exemplo, se você tem uma mãe abusiva, se você tem uma relação afetiva abusiva, o que acontece? Que você não consegue sair dessa situação e que ela vai se repetindo ao longo de muito tempo, muitas vezes. Então, aonde que você não está vendo que tipo de crença que você criou ou que foi criada dentro de você e que você não tá só se repetindo na submissão e se percebendo de um modo muito mais negativo daquele que você pode ser. Você é uma pessoa que tem bastante recursos, tem resiliência, tem força para suportar determinados tipos de relacionamentos. Então você tem a mesma força para sair desses relacionamentos com a tua autoestima em alta. Porque isso daí é não repetir os cenários. E como que você não vai repetir os cenários? Eu estou dando exemplo agora do relacionamento abusivo, mas antes eu falei de muitas outras situações de vida onde as pessoas se repetem sem se saberem, porque não conhecem os mecanismos que elas foram estruturadas. E mesmo muitas vezes, quando elas conhecem os mecanismos de como elas foram estruturadas, de como que a personalidade delas foi moldada, olha, eu sou assim porque aconteceu assim, porque minha avó, meu tio, meu pai, minha mãe, muitas vezes não é o suficiente, porque os mandatos, os decretos inconscientes, eles são tão mais estão tão mais escondidos do que o próprio discurso da pessoa, que de fato requer uma terapia bem inteligente para a pessoa poder desgrudar dela mesma e ver a coerência ou não e reprocessar o sentido de determinadas crenças e decretos e inclusive sentimentos que ela tem, que ela perpetua de modo obscuro, comandando a vida dela e criando realidades que muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas não querem e ficam vítimas da própria inconsciência. Então, retomando aqui, essa live a gente pode sim mudar ciclos repetitivos, cenários repetitivos, e perceber que muitas vezes nós estamos em vários cenários repetitivos e que a vida caminha, e aquilo que eu falo muito, é uma vida em 1 minuto. Você vive, envelhece e parece que passou 1 minuto só de vida. Por quê? Porque você se repetiu. Porque você não pegou a onda para se transcender. Às vezes você vê pessoas mais velhas e fala assim, poxa, tá igual a antes, porque tá mesmo. Porque não mudou o simbolismo dos cenários. E a vida se repete. E as questões, o filme existencial continua sendo estreito assim. Então, existe sim possibilidade de mudar o cenário. Não é só da gente falar, olha, a partir de hoje eu vou mudar e eu vou ficar desta maneira. E de repente você, pumba, bate aí na parede e encontra uma pessoa e repete a mesma história e fala assim, mas eu mudei.
Então a gente vai pensar, será que você mudou mesmo? Será que lá no fundo as tuas expectativas ainda não eram as mesmas, só que você estava agindo de modo diferente? Então, pessoal, autoconhecimento é tudo nessa vida. É tudo. E não é um autoconhecimento racional só. É um autoconhecimento onde você possa se transformar de uma maneira contundente para fazer a tua vida valer a pena. E vou falar mais, ampliado, a vida de quem está à sua volta também. Porque se você é um agente de mudança, quem está em volta de você tem a referência de que as coisas podem se transformar, de que a vida pode ser transformadora e de que a gente possa ter muitos anos de vida e que a gente possa se reinventar sempre. Você pode se nomear diversas vezes na sua vida com naquele momento onde você está, nessa jornada de transformação evolutiva. Basta você abrir espaço e trabalhar os seus medos interiores, os seus receios e começar essa jornada de autopercepção, sem colocar o outro fez, aquele fez, eu sou assim por causa disso, por causa... Não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando, eu sou assim, eu me repito assim porque tem algo que eu não estou conseguindo ver, tem algo que eu preciso transformar em mim e que eu preciso ter liberdade para fazer as minhas escolhas. Então, se eu estou assim porque eu sou fruto de uma história, eu posso me reconhecer e posso me transformar apesar da história que eu tive. E ver os outros com o funcionamento dos outros e saber que você pode ter o seu próprio funcionamento, com a liberdade de ser quem você é a todo instante, e aí a sua vida não passa num minuto. A sua vida passa em muitos episódios, todos com qualidade de presença. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Dá para se reinventar, dá para fazer a vida não se repetir e dá para ter uma aventura muito ampla, profunda, e isso daí para mim é extremamente espiritual, não é raso. Então hoje é efetivamente o quanto mais despertos melhor. Esse é o motivo que eu faço essas lives. Algumas pessoas me perguntam, puxa Silvia, olha, você tem esse serviço, você vai fazer, tá? Eu faço porque eu amo fazer esse tipo de despertar, de passar esse tipo de conhecimento para as pessoas saírem da bidimensionalidade, irem para a tridimensionalidade e além. E é passo a passo, e cada passo é muito grande, porque é o que a gente vai dando conta desde que nós estejamos bem intencionados para essa transformação. Certo, pessoal? Então eu vou dar uma olhada agora no que vocês escreveram, algumas pessoas escreveram. Aqui, Cena, quase não sonho, e quando não lembro. E quando sonho não lembro, o que será isso? Existe um jeito de você fazer, existem modos para você começar a sonhar. Acho que eu vou até fazer algumas postagens para contar para vocês como que os sonhos podem ser ativados e como que vocês podem se trabalhar através dos sonhos. Vocês sabem que tem, eu já li relatos antropológicos onde existem tribos indígenas que logo quando eles acordam existe o sonho compartilhado. Uma época até fiz um grupo de sonhos compartilhados, inclusive na internet aqui. E onde o sonho de um é o sonho de todos e predizia o futuro de todos. Então existe uma outra forma, outro incentivo sobre os sonhos. Então os sonhos, quando a pessoa sonha, é um portal que vai além do psiquismo. Ele traz toda essa simbologia de transformação pessoal para a gente deixar de repetir os cenários, a gente reprocessa conteúdos emocionais indigestos através dos sonhos, mas também eu acho que os sonhos são também uma porta de acesso a muitas situações de modo lúcido que a gente
precisaria se preparar para isso, tá? E quando a gente se autoconhece, como mudar? Então, tem essas terapias, a terapia que eu faço, que é de reprocessamento cerebral, e que é o que eu tenho visto grandes transformações da consciência e resgate de uma autenticidade única. Então, eu acho que vale muito. E vou falar para vocês, agora eu vou fazer, para quem é psicólogo, esse final de semana eu vou dar um curso de diagnóstico de personalidade no Espaço da Mente. Quem quiser participar, estou indo dar esse curso a convite também. E é bem interessante em relação ao trabalho em EMDR, o trabalho de transformação da consciência, os lugares onde nós brecamos por conta de situações que nos trazem angústia e nos impedem de seguir adiante, mudando os cenários efetivamente das nossas existências. Então, ao longo dessas lives, esse ano, eu desejo que essa percepção de mudança de cenários cada vez fique mais ampliadas para vocês e que eu possa passar para vocês vários aprendizados de como que vocês podem ir se resgatando e transformando a consciência e, por consequência e simultaneamente, os cenários que vocês vivem. Espero poder dar esse suporte para vocês e, se vocês quiserem, acharem importante, que vocês possam fazer esses processos em EMDR, processos mais diferenciados dentro de uma terapia formal, mas que tem esse lugar que amplia a consciência nesse tanto, que a pessoa pode reprocessar de uma maneira bastante grande para você não só entender, eu sei porque eu faço isso, agora você precisa, além de saber, reprocessar para fazer a tua mudança por conta de algo que nós temos que é fantástico, que se chama neuroplasticidade cerebral. A gente pode transformar, sim, o nosso cérebro e a nossa condição. Não você nasceu assim, você é assim, você precisa continuar assim pro resto da sua vida. Você pode mudar, sim, nós podemos. Tá bom, queridos? Então, fica um grande beijo para vocês e semana que vem a gente se vê de novo e o horário é 8 horas da noite. Mudei, deixei um pouquinho mais cedo, tá? Então, já estou avisando aí para vocês, tá bom? E quanto mais despertos, melhor. Um beijão para todos.